Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 4. Obrigado. Os que acharam, por gentileza, digam amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Tendo ele fome, chegou o tentador. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Antes de ministrar a palavra de Deus, deixo aqui meus agradecimentos, em especial ao pastor Zilmar Miguel. Que Deus continue lhe honrando, lhe abençoando e prosperando em todo o seu caminho. Louvo a Deus pela vida da sua esposa, familiares e toda a igreja evangélica Assembleia de Deus aqui em Camboriú. Quero deixar também aqui minha gratidão ao pastor Lucier, não é Lúcifer, né? É Lucier. É que ele chega lá em Antonina e usa essa expressão. E ainda ele ri, uma risada estranha, né? Eu até senti vontade de repreender um dia, mas eu vi que era dele mesmo. Estou brincando, mas é um amigo, um parceiro. Que Deus abençoe sua esposa, seus filhos, todos os irmãos que servem a Deus na ETECAM, esse curso teológico produtivo, é necessário para que a igreja se desenvolva. O apóstolo Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Crescer apenas na graça se torna fanatismo. Crescer apenas no conhecimento se torna apenas filosofia. Crescer na graça e no conhecimento se torna edificação. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Armando Taranto. Quando eu vi ele a primeira vez, eu achei que ele era um homem muito fechado, né? Mas ontem ele deu lugar e eu aprendi muito com o pastor, e ele vai estar conosco lá o ano que vem na nossa escola bíblica. É um prazer estar com o senhor. Eu já andei lendo o seu livro, gostei muito. Tem uma parte lá que o pastor Lucia comenta, e eu pretendo ler ainda esse mês, se não tudo, quase tudo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho 46 anos e a minha esposa tem 41. É que tem uns irmãos aí que acham que minha esposa é muito conservada e eu muito acabado. E eu cheguei para pregar num lugar esses dias, e na hora que me apresentaram e apresentaram ela, eu li o lábio de uma irmã, e nem vou falar aqui o que ela disse, porque eu fiquei muito perturbado com aquilo. E depois do culto ela ainda veio, pegou na minha mão e perguntou a minha idade. Eu disse: eu tenho 46 anos. Ela disse: está meio acabado o pastor, né? Aí eu olhei para ela e disse assim: isso aqui é fruto de ser pastor. Muitos desses cabelos brancos aqui têm nomes: Maria, José, Pedro, Judas, né? E os que caíram, deixa para lá.
Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Meus irmãos, eu nasci em uma família que tem um esporte muito peculiar: comer. A minha família gosta muito de comer. O meu pai é mineiro e a minha mãe é nordestina. E eu me lembro que em casa meu pai gostava de comer comida mineira e minha mãe gostava de comer comida nordestina. O problema é que a comida nordestina, na minha visão, ela é muito forte, né? Em alguns casos, bem apimentada. Apesar do meu sobrenome ser Pimenta, eu não sou muito chegado em pimenta, porque pimenta arde, né? Mas meu pai sempre queria comidas mais suaves, mas minha mãe queria comer comidas fortes. Eu casei com uma moça que cozinha muito bem, e o meu paladar se tornou um paladar muito sugestivo a algumas comidas. Quando eu estava na casa da minha mãe, eu gostava muito de comer lanches. Quando eu me casei, eu aprendi a comer comidas típicas que a minha esposa fazia. Eu me lembro que no período que eu estava namorando com a Adeliane fazia feijoada todas as vezes que eu ia na casa dela. Ela morava na cidade de Capitão Leão das Marques e eu morava na cidade de Venceslau Brás, 800 quilômetros de distância. E por amor eu saía de casa, entrava dentro de um ônibus e ia para a cidade de Capitão, e lá ficava 15 dias no porão da igreja, até conquistar o coração do meu sogro e tomar o controle da televisão e a chave do carro. Mas demorou. E eu me lembro que a Adeliane fazia feijoada todas as vezes que eu ia lá. E na época eu odiava comer feijão. E ela colocava a orelha do porco, o focinho do porco, a pata do porco, o porco inteiro dentro daquela panela e chegava a me oferecer. E eu, como estava na fase da conquista e não queria decepcioná-la, ela perguntava: e daí, gostou da feijoada? Eu dizia: eu nasci para comer feijoada, é a coisa que eu mais gosto. E eu tacava farinha e Coca-Cola e comia feijoada. E aí nós casamos. E um dia eu estou em uma escola bíblica em Brasília, entro no avião, volto para casa, e quando eu chego em casa tem uma mesa preparada. Nós já estávamos casados. O que tinha em cima da mesa? Feijoada. Aí eu olhei para ela e disse: eu tenho que te confessar uma coisa. Ela disse: o que é que você aprontou? Eu disse: calma, é que eu não gosto de comer feijão. E ela disse: mas por que você não me disse antes? E eu disse: porque se eu dissesse eu tinha medo de te perder. Como eu já coloquei pimenta no teu nome e você está no meu nome agora, faz outra coisa, pelo amor de Deus. Se eu perguntar aqui, existe uma série de paladares. Por exemplo, tem irmãos que gostam de feijoada, outros gostam de rabada, outros gostam de buchada, outros gostam de massas, outros gostam de doces, outros gostam de comida mineira, outros gostam de churrasco, visto que a picanha está barata. Outros gostam de fruto do mar. Cada um aqui tem um paladar próprio. Isso é natural.
Existem várias pessoas com vários tipos de paladares. O interessante é que todos gostam de comer. E o meu hobby é comer. Eu tenho um problema sério com a balança, porque quando eu estou engordando demais, eu sinto pela cinta da calça. Aí eu não janto. Mas eu gosto muito de comer. Tem um ditado que diz que tem uns que comem para viver e tem outros que vivem para comer. Eu acho que eu vivo para comer, mas tudo bem. Comer é uma necessidade do ser humano. Ninguém aqui ou no mundo consegue viver sem comer. Alguns comem 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Alguns estão fazendo regime e comem um pouco menos, mas todos nós precisamos comer, porque comer alimenta o corpo e é combustível para o corpo. Eu não sei se você notou que eu li um texto nesta noite em que Jesus foi levado para o deserto. E esse Jesus que foi levado para o deserto estava no seu modo humano. O que isso quer dizer? Ele tinha necessidades físicas, e entre essas necessidades, ele tinha a necessidade de se alimentar. Ele estava no seu modo humano. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Até aí, tudo bem. Jesus vai até o deserto e lá ele vai sofrer uma tentação. Mas o texto diz que Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Eu conheço somente 3 personagens na Bíblia, que foi Elias, Moisés e o próprio Jesus, que jejuaram por um tempo tão prolongado. E é loucura hoje tentar fazer um jejum como esse, até porque só Deus para sustentar uma pessoa durante 40 dias sem comer e sem beber. Os médicos dizem que após o 5º dia já há um risco muito grande de vida, porque a alimentação é combustível. Se o ser humano não está alimentado, ele pode falecer. Jesus foi para o deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites em jejum e oração, Jesus teve fome. E aqui eu quero deixar isso bem frisado e pautado, porque nós vamos trabalhar esse contexto. O diabo só chegou para tentar Jesus depois que ele teve fome. Enquanto Jesus não teve fome, o diabo não veio tentá-lo. Só veio tentá-lo depois que ele teve fome. O diabo veio tentá-lo depois que ele teve fome, porque o seu corpo estava fraco e necessitado de alimentação. Bem, Satanás tentou Jesus em pelo menos 3 áreas: a área do poder, a área do prazer e a área da ganância. E em todas essas áreas, Jesus venceu o diabo citando a Bíblia, porque se Satanás citou a Bíblia, Jesus também citou a Bíblia. Muitos homens na Bíblia Sagrada
E eu digo aqui muitos, porque nós temos vários relatos de personagens que sentiram fome e precisaram se alimentar. Exemplo disso foi Isaac, quando chegou em Gerar. Eu poderia aqui também colocar nesta ordem Davi, os próprios israelitas quando chegaram em Samaria, o José, que não passou fome, mas foi em uma época de fome para o Egito para poder guardar alimentação, e o próprio Jesus, que foi tentado depois que teve fome. Então todo ser humano, ele tem fome e precisa se alimentar. A grande questão aqui não é a fome física, porque a fome física, você mata ela quando você se alimenta. O ser humano é um ser tricotômico, ele possui corpo, alma e espírito. O corpo físico se alimenta daquilo que é terreno, mas o corpo espiritual se alimenta daquilo que é espiritual. Isso quer dizer que o corpo espiritual também tem necessidade de se alimentar. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque a fome espiritual, ela precisa ser saciada. E essa fome espiritual é um grande problema na hora da tentação. E você vai entender por quê. Eu denominei aqui alguns tipos de fome espiritual que alguns personagens foram tentados e caíram. E eu advirto a quem está me ouvindo: cuidado com a fome espiritual, porque ela mata. E ela está matando muita gente, porque quando a pessoa está com fome, Satanás chega para tentá-la. Eu poderia aqui falar de muitos personagens, mas vou trabalhar alguns. Primeiro personagem sentiu fome pelo poder, porque existem pessoas que são tentadas na área do poder quando estão com fome espiritual. Como assim, pastor? Absalão, por exemplo, tentou tomar o trono do seu próprio pai quando sentiu fome de poder. O trono não era dele, o trono era do pai Davi, mas ele sentiu fome pelo poder e foi tentado, e quis tomar o trono do próprio pai e acabou morrendo. O trono não era dele, o trono era do pai, mas ele foi tentado na área da fome do poder e queria o poder a qualquer custa, e Deus não havia dado aquele trono a ele, havia dado o trono ao pai, mas ele queria o trono do pai a todas as custas. Existe outro personagem na Bíblia Sagrada muito conhecido, que é Lúcifer. Ele tentou tomar o trono de Deus porque estava com fome do poder, e acabou sendo expulso do céu e se tornou uma entidade chamada Satanás, inimigo do próprio Deus. A fome espiritual mata, porque tem gente que morre por causa do poder. Cuidado com o poder, porque todo poder humano é passageiro, apenas o poder de Deus permanece para sempre. Todo reino humano é passageiro. Hoje tem muitas pessoas morrendo e matando por causa do poder.
Herodes estava no trono, mas a autoridade estava sobre João Batista. Tem líderes sendo comidos por bicho como Herodes, porque estavam no trono, no poder, mas sem autoridade. Não adianta ter trono e não ter autoridade. Cuidado com o poder. Por causa do poder, tem pessoas que perdem o cargo na igreja e se desvia. Eu estava num culto, era virada de ano. Chegou um irmão para mim e disse: pastor, o senhor está chegando aqui agora, e tem um irmão aqui que se o senhor não der cargo para ele, ele vai desviar. Eu olhei para aquele irmão e disse: ele vai não, ele já está. Pastor, quando esse irmão não recebe cargo, ele vira um capeta. Eu disse: vira não, ele é. Tem pessoas que enquanto estão no poder, eles congregam, eles oram, eles jejuam, eles levantam a mão, eles profetizam, eles rodam, eles voam, eles pegam em pé de anjos, eles fazem estardalhaço, mas no dia que coloca no banco, ele diz: eu não aceito ficar no banco, e tenta derrubar quem Deus colocou no lugar dele. Vira birrento e beiçudo. Some da escola dominical. Quando tem trabalho que o departamento dele não participa, ele não participa também. Joga contra os eventos da igreja, porque ele está em busca do poder, e pelo poder ele mata, ele faz o diabo. Cuidado com a fome pelo poder. Se contente no lugar que Deus te colocou, porque se você está aqui, está pela graça. Enquanto o povo glorificava a Deus, Herodes ficou em silêncio e morreu comido de bicho. Cuidado! Tem convenções sendo destruídas por aí, porque tem gente que não quer sair do poder. Igreja não pertence a homens, nós somos dispenseiros do reino de Deus, nós somos servos. Existem pessoas que quando alguém começa a pregar melhor do que ele faz macumba gospel, fica com o dedo cruzado, não vai dar nada, não vai acontecer nada, seu macumbeiro. Quando a irmã vai cantar, a outra fica lá, tomara que não aconteça nada, porque quando eu for cantar, aí sim os irmãos vão adorar. Quem disse que você foi chamado para agradar alguém? O poder não te pertence, o poder pertence a Deus. Ele usa quem Ele quer. A glória não é para homens, a glória é para Deus. Tem gente que tem sede por cargo, sede para aparecer. Às vezes eu fico vendo alguns amigos meus. Esses dias foi um amigo meu, agora eu já falei. O cara vai descendo do carro e vem alguém já filmando ele com a esposa, e vem filmando, e ele vem entrando, parece um querubim, com aquele terninho apertado, parecendo uma andorinha. O poder está matando muita gente, porque a qualquer preço querem chegar lá. Eu te aconselho,
Cuidado, porque na hora que você estiver com fome, Satanás vai vir com uma proposta dizendo: eu te dou poder, eu te coloco em tal lugar. Dentro do jardim do Éden, no mesmo lugar, duas vozes falavam, a voz de Deus e a voz da serpente, no mesmo ambiente, no mesmo culto, Satanás falando e Deus falando. Deus disse: não coma. Satanás diz: não é bem assim que Deus falou, Eva. Como assim? Deus não falou desse jeito. Deus tinha medo que vocês fossem como Ele, que tivesse a mesma sabedoria e poder como Ele tem. E Eva acabou caindo porque deu ouvido à voz do diabo. Na hora que você sentir fome, diga assim: Senhor, eu não estou aqui para ser o maior, eu estou aqui para ser o menor. Usa-me nas tuas mãos da maneira que o Senhor quer. Segundo, existe uma fome chamada fome sexual. E aqui eu vou parar um pouco mais de tempo. E segura aí na cadeira. A mulher de Potifar queria relação sexual com José. José saiu pela janela, ela arrancou a roupa dele e ele disse: não quero. Amon estuprou a sua própria irmã na hora da fome, do desejo sexual. Ele olhou para ela e sentiu desejo por ela e estuprou ela, violentou a própria irmã. A casa de Davi desabou. Ele estava com fome sexual. Foi tentado pelo diabo e caiu. Que fome é essa? Muitos relacionamentos estão à beira da rota. O progressismo que está aí fora está dizendo: olha, casamento é besteira. Os pais estão aconselhando seus filhos: não case cedo não, aproveita a vida, besta. Menina, vai estudar, não case cedo não, vai ter filho para esticar, porque se você tem um corpinho de guitarra. Case não. Aí quando casa por dinheiro, casa por sexo, casa por beleza. A beleza com o tempo se vai. É só olhar em um maracujá, em uma das fases nós estamos. Nada dura para sempre nessa terra. O dinheiro pode acabar. E aí o que é que está acontecendo? Nasce uma geração que acha que casamento é tropeço, quando o casamento, biblicamente, é bênção de Deus, pois o Deus que eu sirvo fez o primeiro casamento e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Aí casa, o relacionamento não está bem, vem a tentação. Aonde é que a maioria dos homens, segundo uma pesquisa do IBGE, estão descarregando as suas energias físicas, biológicas? Na pornografia. E pasmem, 81% das pessoas que frequentam assiduamente a internet entram em sites pornográficos pelo menos 5 vezes por semana. A pornografia começa na heterossexualidade, depois vai para a homossexualidade, e depois vão para as aberrações das doenças que são chamadas de parafilias. Ah, o que é isso, pastor? São pessoas tentando saciar a sua alma, porque há um vazio no qual a pessoa precisa preencher, pois ela tem necessidades biológicas.
Nunca se viu falar de tanta homossexualidade como está se vendo falar agora. É aberto. Já tem igrejas que não são igrejas, são seitas, sinagogas de Satanás, que a pastora é lésbica, que o pastor é homossexual, que aceita as pessoas do jeito que elas estão, mas que permaneçam da maneira que estão. De onde vêm as parafilias? Da fome sexual. O casamento não vai bem? Os jovens a cada dia estão com a sua sensualidade e a sexualidade aflorada, querem saciar o desejo da carne. Há uma fome por isso. E é o que nós estamos vendo. Meninas grávidas com 13 anos de idade. O aborto crescendo nesta nação, porque a menina fica grávida com 13 anos e diz: eu não vou perder o meu futuro. Aí o pai diz assim: aborta. Há pais crentes hoje que já apoiam o aborto, que dizem assim: minha filha não perderá de maneira nenhuma o seu futuro. O que é pregado nas redes televisivas? O que é que os influencers de internet estão ensinando? O que é que tem nas novelas da Globo, na Netflix? Pornografia aberta, nojenta, vomitada. Aí o camarada olha para a mulher dele assim, 20 anos de crente, diz assim: você envelheceu. Quando eu casei você era uma guitarra, agora você está um trombone. Aí a mulher olha e diz assim: mas você está barrigudo, com as pernas finas e os braços finos e careca. Com todo respeito aos carecas. E aí olha para uma mulher toda formada de silicone, coloca borracha nos seios, coloca borracha nas nádegas, coloca borracha nas coxas. Quando morrer só vai ficar borracha. Começa a desejá-las, porque o homem, 90% da sua visão é dirimida dentro daquilo que ele adepta como conceito. Ou seja, ele é atraído pelo que vê. Passa uma mulher bonita, o cara, se ele tiver com fome, aí ele baba, cai, assim ó. Se a relação sexual dentro de casa não estiver boa, ele enche de uma poça de baba o lugar que ele está. Ele vai para a praia e coloca aquele óculos preto e diz: Senhor, guarda-me. A mulher 90% é atraída pelo que ouve. Por isso que tem tanta mulher casada com os caras quebrados. O irmão é quebrado, é feio, mas tem uma lábia. Ele chega assim para ela e diz: com os meus olhos te vejo, com a minha boca te chamo, com o meu coração, com meus olhos te vejo, com minha boca te chamo, com meus lábios te beijo, com meu coração te amo. Pronto, a irmã se derrete. Quando o casamento está indo mal, estão brigados dentro de casa, sabe o que acontece? Lá na firma, se a irmã estiver com fome, tem um camarada lá, um Dom Juan educado, dizendo assim para ela: cheirosa. Quer ver uma coisa? Um dia eu briguei com a minha mulher, nós quebramos o pau dentro de casa. Não sei se pode dizer assim, lá na minha igreja eu digo: brigamos. Mas o tempo fechou, deu um furacão, não voou cadeira porque nós repreendemos. E aí era dia de Santa Ceia. Ela disse assim: eu não vou tomar Santa Ceia desse jeito. Eu falei: pois eu sou pastor da igreja, eu tenho que ir. E eu cheguei lá, e aí o dirigente do culto me perguntou: pastor, o senhor vai pregar? Eu falei: eu vou pregar. Aí eu comecei a pregar, caiu uma pessoa endemoniada.
E os irmãos saem, outros amarram, outros puxa, outros leva e não sai. Eu desci lá e quando eu coloquei a mão na cabeça daquele endemoniado, o demônio olhou para mim e disse: você brigou em casa, não tem autoridade para me expulsar. Até as tuas orações estão sendo impedidas. Eu orei e disse: Senhor, não deixa eu passar essa vergonha aqui não. Deixa eu expulsar ele só essa vez. Aí eu disse: Satanás, seus demônios, inimigo, diabo, sai desse corpo agora. A irmã foi liberta. Aí eu fui para casa. Na hora de deitar, ela deitou virada para um lado, eu deitei virado para o outro. Aí eu fui me escorregando. Um colchão king. E eu fui escorregando. Escorregando, cheguei perto dela, dei uma cutucada e disse: bem, preciso falar com você. Ela olhou e disse: o que é? Eu disse: o diabo pregou para mim hoje. Eu fui expulsar ele e ele me doutrinou. E eu fiquei com tanta raiva que eu quero me acertar com você agora. E quero te dizer que você é a mulher mais linda que existe nessa terra. E Satanás não vai ficar entre a gente. Ela já virou e me deu um beijo pentecostal. Tem gente dizendo assim: ah, casamento não deu certo. Vá falar isso para Eva e Adão. Como assim, pastor? Quando Deus criou Adão, não tinha Eva. Aí Deus olhou assim e disse: dentre todas as animalias, cada um tem um par. Mas eu criei Adão e não tem ninguém para ele. Vou criar uma mulher. Adão dormiu, Deus foi lá, operou ele, arrancou uma costela, fez uma mulher, pegou na mão dela e disse: vem aqui comigo. Chegou até Adão e disse: Adão, essa aqui é a sua mulher, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ela se chama Eva. Aí Adão olha e diz: Senhor, eu não conheço ela. Deus diz: pois é, só tem ela no mundo. Se vira. Ô Adão, é sua mulher. Ô Eva, esse é o seu Adão. Senhor, mas eu não conheço, eu nunca conversei com esse boneco vermelho, não deu tempo nem de namorar, só tem ele no mundo. Os dois frutificaram, multiplicaram e encheram a terra. Hoje qualquer coisinha querem largar. Divórcio no meio evangélico está virando padrão de vida. Fruto da pornografia, da imoralidade. O cara passa o dia inteiro assistindo pornografia e tem coragem de pregar em um culto à noite como se nada estivesse acontecendo. Casamentos à rota, com uma máscara. Satanás tentando fome espiritual. Da onde você acha que nasce a pedofilia, que é o desejo de ter relacionamento com crianças? Eu aconselho os pais que estão me ouvindo aqui: não confie nem em crente dentro das igrejas. Para de passar a tua criança no colo de qualquer um. Ah, aquele irmão é tão crente, aquela irmã é tão santa. Por quê? Porque tem o cabelo no pé. Só Deus conhece o coração do homem e da mulher. Você não sabe do lado de quem você está sentado. Um monte de crente rodando, pegando anjo com a mão, mas viciados, matando a sua fome na pornografia, sentindo o desejo de ter relacionamento com animais, cuja Bíblia já proibia no Velho Testamento em Levítico. Pregadores que saem de casa e passam 30 dias sem voltar para casa. Eu não sei onde esses caras estão descarregando energia. Ou eles são efeminados ou menines. Porque um cara que não procura mulher no período de 30 dias precisa se tratar. Tá achando dura a palavra, irmão? Coma que é de graça.
O cara fica 30 dias fora de casa. Eu não estou falando em conceitos quando você precisa fazer uma viagem. Eu estou falando que passa o ano inteiro viajando fora do contexto. Não atende a família, não atende filhos. A pornografia é tão violenta que ela é pior do que a cocaína. Se uma pessoa for liberta da cocaína, perde alguns neurônios, mas depois a mente, o corpo se adequa. Mas a pornografia, ela é tão profunda que começa na consciência. A consciência diz não vê. A pessoa continua vendo, vai para o subconsciente, acusa de vez em quando. Quando vai para o inconsciente, a pessoa fica totalmente dominada. Ela precisa ver para se saciar. Tem irmã sofrendo, tem irmão sofrendo e não abrem a boca com medo do casamento ser destruído. Não pedem ajuda. Casaizinhos que começam a namorar e com 3 meses de namoro já tem relação sexual. Isso se chama fornicação. Tem alguém vivo aí ainda? Não, eu vou perguntar de novo. Tem alguém vivo aí ainda? O que é que está acontecendo com esta geração? Fome sexual. Tudo hoje na internet tem uma mulher pelada. Tem um reclame de sardinha, tem uma mulher nua. Tem um reclame do carro, tem uma mulher nua. Tem um reclame de papel higiênico, tem uma mulher nua. Tem um reclame de Coca-Cola, tem uma mulher nua. Sensualidade aflorada para matar a fome de quem gosta de olhar. Até os homens hoje estão ficando dessa maneira, porque estão parecendo umas lagartixas rebolando na boquinha da garrafa até embaixo. Essa é a fome que os homens têm. E o diabo está tentando, dizendo: coma, porque na noite você não vai conseguir dar glória a Deus. Você está cheio, você está sendo saciado pela pornografia. Coma que você não vai conseguir mais orar. Coma que você não vai conseguir mais jejuar. Coma que você não vai conseguir vencer o pecado. Coma que você vai ficar frágil até morrer. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer que Deus te oferece um pão chamado pão da vida, que vai preencher o seu coração. E eu vim aqui na autoridade do Espírito de Deus para dizer que o teu casamento tem tudo para dar certo. E se você não consegue se libertar, existe um Deus que está andando no meio dessa plateia, que tem o poder de arrancar o homem do pó e levantar e dizer: eu te tomo pela tua mão e te digo, pisa na cabeça de Satanás e vença o pecado, porque eu te chamei para se alimentar da palavra. Fome pelo dinheiro. Absalão ou Balaão vendeu o seu ministério por causa de dinheiro, fome. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, fome. Existem pessoas vendendo princípios por causa de dinheiro. Quem paga mais leva. Profetas que se vendem em lugares que deveriam falar a verdade, porque o povo está precisando ouvir, mas depende do lugar. Ele diz: não, eu não vou pregar isso aqui, porque vai fechar a minha agenda. Quando chega em lugar simples, bate em todo mundo. Mas quando chega em lugares que precisa falar para as autoridades que estão em cima da tribuna, se calam por causa de dinheiro. Eu quero lhe dizer que há um Deus que sustenta profeta, que levanta corvo. Não troque a sua salvação por dinheiro. Quando você sentir fome pelo dinheiro, Deus tem uma porta aberta para você.
Existe um homem na Bíblia chamado Acabe. E o Acabe se apaixonou pela vinha de um irmão chamado Nabote. E o Nabote recebeu aquela vinha dos seus parentes. Ou seja, aquilo era herança dos seus pais. E aí o Acabe chegou no Nabote e disse assim: Nabote, me dá o teu pedaço de terra aí, vende para mim. E Nabote responde: olha, eu não posso te dar, porque isso aqui, em outras palavras, é herança da minha família. Ou seja, isso aqui não tem preço, isso aqui tem valor, eu não vendo, não troco. O Acabe foi chorar para Jezabel e disse assim: Jezabel, ele não quer me vender. E aí Jezabel disse assim: oferece um campo maior para ele, um terreno maior. Aí Acabe vai lá e faz a proposta: escute aqui, eu te dou um campo maior, um terreno maior. Nabote diz assim: eu não vendo, eu não troco, isso aqui é herança, isso aqui é princípio. Ninguém me compra por dinheiro. Ah, mas o terreno é maior, não importa que é maior. Isso aqui é herança da minha família, eu vou passar isso aqui para os meus filhos. Aí Acabe vai chorar para Jezabel e diz: Jezabel, ele não quer trocar, então mata ele. Ele morreu, mas não vendeu os seus princípios. Princípios não estão à venda. Vai ser pesado o que eu vou dizer agora, mas é necessário. Não vendam os princípios da Assembleia de Deus. Chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, se o senhor continuar batendo assim, os ricos da cidade não vão entrar aqui dentro da igreja. Eu falei: o evangelho de Cristo é para rico, é para pobre, é para miserável. Quem salva é Jesus. O encontro não é parcial, é total. Ricos vão chegar o momento de poderem ter um encontro com Deus. Que história é essa? Que chega uma autoridade, a igreja tem que parar de glorificar, porque o cara é deputado, porque o cara é senador. Vá para o inferno, aqui é lugar de adorar o nome do Senhor. O cara toma passe no centro de macumba, aí depois chega no púlpito da Assembleia de Deus e diz assim: a paz do Senhor para os irmãos. Como é que eu vou comungar com a paz que ele não tem? Que eu tenho. Aí o irmãozinho que está acostumado lá no culto a rodar, a pular, porque cada um tem um estilo de adoração, e eu não critico ninguém. Tem irmão que o fogo desce, ele pula, ele roda, ele glorifica. E aí tem irmãos que só choram, fica lá no canto. E tem irmãos que também não choram, não fazem nada, são pior do que múmia, mas é o jeito dele. E aí vem a autoridade. Quando a autoridade vem, os irmãos: olha, vai escandalizar. Eu estou com fome da palavra. Eu estou com fome de poder de Deus, de batismo com o Espírito Santo, que deveria ocorrer todos os cultos. Eu estou lá preocupado com quem veio ou não adorar. Eu vim aqui nesta noite é para adorar aquele que merece a honra, a glória e a adoração. Quem vem comigo no glória? Tem alguém vivo aí ainda? Aí vem a piriguete, sainha toda curtinha, que não pode levantar a mão porque senão rasga. Aí vem o pirigueto evangélico, com o terninho de pomba, e diz assim: não, nós estamos vivendo um novo momento. A nossa geração é uma geração mais inteligente, é uma geração que não conhece Deus, porque se conhecesse, adorava todo culto, não vendia seus princípios. Agora o chumbo vai ser um pouquinho mais forte.
esses popstars da igreja atual, que entra no lugar cercado de seguranças, com pompa de rei, mas é um Herodes. Que vivia lá no mato, na roça. Aí Deus deu uma oportunidade e disse: eu vou te levantar, vou te dar conhecimento, vou te dar graça, vou te dar louvor na boca. E deveriam se comportar como pessoas humildes? Não. E o que me admira é essa raça de crente ruim, que alimenta essa corja de bandidos, que fica lá na porta: ah, irmão, eu estou mendigando aqui um autógrafo. Tu veio para o culto por causa de homens, ou você veio para o culto adorar a Deus? Porque o dia que você entrar num ambiente por causa de uma pessoa, pode ir embora, que você é um idólatra. A diferença da igreja católica para a igreja Assembleia de Deus em alguns lugares é que eles lá adoram santos, e nas igrejas hoje estão adorando pessoas. Mas que o nome do Senhor seja adorado, e nós não venhamos vender os nossos princípios. Pastor Gilmar, eu já fui em culto que não tinha estrelas, mas tinha um irmãozinho cheio da unção, que quando abria a boca e começava a pregar, o ambiente era tomado pela glória de Deus, e Jesus batizava porque se pregava a Bíblia. Eu já fui em cultos que irmãos saíam carregados dentro de carros e ônibus. Os congressos, os jovens iam falando em línguas estranhas dentro dos carros e dos ônibus. Eu já fui em congresso que jovens foram batizados no Espírito Santo. Quando chegaram em casa, abraçaram o pai que não era crente, o pai se converteu e foi batizado no Espírito Santo. Eu estou orando para que não retiremos os marcos que os nossos pais colocaram e não vendamos os princípios, porque a glória de Deus não quer se manifestar só em festa, ela quer se manifestar no ensaio, ela quer se manifestar na oração de madrugada, ela quer se manifestar aqui nesta noite, ela quer se manifestar quando você está dirigindo o carro, na empresa, na faculdade. Receba o que eu estou recebendo aqui nesta noite: a autoridade da palavra. Eu estou sentindo Deus aqui. Se tem alguém sentindo comigo, não se mede crente pelos valores, se mede crente pela unção. Não se mede crente pela bolsa cara, se mede crente pelo joelho no chão. Aonde houver uma boca aberta, há alguém ainda que conserva os princípios e veio aqui adorar a Deus. Eu peço a esse Deus que manifeste a sua glória. Alabarassuri me andarai. Porque hoje é noite de batismo no Espírito Santo neste lugar. Você não vai esperar o próximo congresso para ser curado, você vai ser curado agora enquanto está adorando. Você não vai esperar o próximo congresso para ser batizado, é abrir a boca e ser batizado agora. O Deus que opera está aqui agora. Quem pode adorar ao nome dele neste momento, levante a sua mão e adore. Se está com fome, Satanás está te tentando, dizendo: aqui está o prato, se venda por dinheiro, se venda
venda por sexo, se venda por poder. Jesus teve fome de Satanás: tu pode me oferecer os reinos do mundo. Satanás, tu pode me oferecer dobrar diante de ti. Satanás, tu pode tentar que eu me lance daqui para tentar o Senhor. Tu não vai conseguir, porque eu não me vendo. Depois que Jesus citou a palavra, Satanás foi embora e o deixou, e aí sim ele se alimentou. Eu profetizo, eu abro a minha boca para dizer: ainda tem gente que estão se alimentando com a palavra. Sabe o que eu sinto aqui? Que essa unção que está nesse ambiente vai sair daqui agora e vai visitar pessoas que não estão aqui. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que Deus está quebrando correntes psicológicas que te prendia. Aleluia. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Que casamentos vão ser restaurados, famílias serão restauradas. Nesta noite o diabo está repreendido. Se alimente com a palavra agora, porque se você está tentado, Deus está te dando vitória. Coma da palavra agora, se encha da palavra agora, receba a unção. Aleluia. Aleluia. Olha isso. Está tomando este lugar. Esse culto vai se tornar, aleluia, algo extraordinário daqui para frente no teu contexto cristão. Miralo seremaro sai. Ora eu sora la mandora mahala sora malaceia. Tore manto canda la baroceia. A presença de Deus está passando aqui agora. Pergunte por que faz tempo que você não sente. Pergunte por que você não fala mais em línguas. Pergunte por que você se acomodou. O que é que está dentro de você? O que é que está enchendo você? O que Satanás está oferecendo? Jogue fora, se alimente da palavra. Coma o que vai fartar o teu coração e vai te nutrir para enfrentar o diabo. Receba a presença de Deus aqui agora. Por favor, mais uma vez adore ao Senhor, porque Ele vai fazer coisas tremendas aqui agora. Olha que graça está tomando este ambiente. Tem pentecostal aí ainda? Tem assembleano aí ainda? Estão rindo da gente? Deixa rir, adore a Deus agora. Oramai, okando, ramassure, me canta, lebaia. Ura manda lá, sura manda rebacala súria. Deus vai colocar em línguas na boca de pessoas aqui nesta noite. Depois desse culto vai ter crente que vai acordar de madrugada falando em línguas estranhas. Vai colocar o relógio para despertar. 4 horas da manhã, 10 minutos antes, o Espírito vai te despertar. Vai estar dirigindo o carro, vai ter que parar o carro no estacionamento para adorar tamanha glória de Deus. Vai estar na faculdade, vai correr para o banheiro para não escandalizar os amigos. O novo tempo, Deus está te oferecendo pão vivo que está descendo do céu, que vai saciar a tua fome. Satanás está repreendido, a glória pertence a Deus. Olha a graça passando aí. As pessoas ficam me perguntando: pastor, por que em todas as suas pregações na internet o senhor manda o povo dar glória a Deus, aleluia, bem alto?
Eu vou te explicar e termino a mensagem. Eu estava no quarto da minha casa depois de 30 anos pregando, acomodado com a vida de conforto, e olhando para o cenário dizendo: Deus, eu não quero ficar igual esse povo aí não, me renova. Eu sou pastor, mas eu quero fogo na minha vida. Eu quero primeiro amor, eu quero que arda o culto no meu coração. 2h da manhã o Espírito de Deus disse: vai para a sala. Eu fui, dobrei o meu joelho e comecei a adorar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. A oração foi subindo, eu senti a graça de Deus na minha vida. Daqui a pouco o Espírito de Deus veio e falou comigo: meu filho, começa a citar a palavra glória a Deus, aleluia, aleluia, e faça em tom de guerra. E eu comecei: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco foi subindo um fogo pelos meus pés, veio na coluna, começou a soltar pela boca. Eu comecei a pular e bater palma na minha sala, como os crentes de antigamente faziam, em todos os cultos, em todas as orações, e fui tomado pela glória de Deus. Até a minha vizinha se escandalizou. Aí Deus falou ao meu coração: por onde você passar, mande meu povo adorar por alguns segundos, com glória e aleluia ao meu nome, porque enquanto eles estiverem glorificando em tom de guerra, eu vou consertar o que está errado, eu vou desconstruir as obras do diabo, eu vou trabalhar em casamentos, eu vou fazer pedras nos rins saírem pela urina esmiuçada, eu vou batizar com o Espírito Santo, eu vou distribuir dons espirituais, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou operar quando o meu povo adorar em tom de guerra. Já começou. Oh glória! Eu não sei se você tem vergonha de glorificar a Deus, ou você é muito culto, ou você fez alguma faculdade e tem um anel no dedo, e acha que não pode pular, e acha que não pode despentear o cabelo, borrar a maquiagem, borrar o batom. Mas tem crente aqui que ainda adora em espírito e em verdade. Está descendo, vai pegar. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu convido os pentecostais em tom de guerra. Isso aqui agora virou um cenário de guerra. Os que quiserem, durante 30 ou 40 segundos, quando eu mandar, vai levantar as duas mãos para o céu e vai bradar glória a Deus e aleluia. Até esse crente que está do teu lado, que é todo jeitosinho, que não crê em mais nada, pelo menos vai ver a glória de Deus passar. Quer ser batizado? Quer ser curado? O câncer vai desaparecer. Uri me cantou, te canta. Labarassuri me cantarabacheia. Uri canta labarassúria. Eu convido os pentecostais para durante 30, 40 segundos sem parar, levantar uma das suas mãos ou as duas, e durante 40 segundos adorar a Deus gritando em tom de guerra: glória a Deus, aleluia. Vem comigo, vem. Não, não é isso aí não. Pode melhorar. Isso. Senhor, eu faço prova da tua palavra aqui agora. Se está saindo do coração, aonde houver uma boca aberta, uma mão levantada, começa a tomar este lugar com a tua glória. Olha isso. Olha isso. Torimi cantorabá cantalabarai. Não pare de adorar.
Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, oh glória. Vai tomando, seja batizado agora, seja curado agora, receba os dons espirituais agora. Eu creio em poder de Deus, receba. Olha isso. Está tomando. Deixa Deus te usar agora. Mata a sua fome com o pão da vida. Sacode, Deus, sacode. Estamos com fome, mas é da palavra. Olhando. O que está acontecendo aqui está mudando destinos. O recanto rabassure me cantarai. Oh, aleluia. Tu vai adorar ou não vai? Estou terminando. A glória do Senhor tomou este ambiente. Tu está levando um poder para dentro da tua casa que aqueles demônios vão sair pela porta do fundo.
Tua filha não foi chamada para ser lésbica, ela vai ser libertada pelo poder de Deus. Teu filho não foi chamado para ser homossexual, ele foi chamado para ser um pregador. Deus vai libertá-lo. Deus vai fazer as estruturas do inferno naquele lugar caírem diante do poder que Ele está te dando agora. Tem autoridade nas tuas mãos, é levantar e enviar esse poder na direção que Deus te manda agora. Receba poder de Deus nesta oportunidade. Deus te colocou naquele lugar, não é para derrota. Te alimenta com a palavra, Satanás chega na hora da fome, mas Jesus chegou primeiro e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, coma da minha carne. Fique de pé, por favor. Eu já passei muito do horário, me perdoe. Me perdoe, pastor. Tá bom demais esse lugar. Oh glória, oh glória. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Não venha por costume, não venha por causa de carne. Se você em algum momento desta mensagem sentiu o desejo de estar aqui na frente, eu não vou orar por você, eu vou orar com você, eu vou chorar com você. Pastor, eu sinto o desejo de ir até a frente. Venha. Eu não vou ficar esperando, não. Deus não fala com vidros, nem paredes. Deus fala com pessoas. Eu estou falando que casamentos vão ser restituídos. Eu estou falando que vidas espirituais serão restituídas. Eu estou falando que filhos serão restituídos. Eu estou falando que Satanás vai pegar a sua bagagem e vai voltar para o lugar dele, porque Deus não te chamou para viver da forma que está. Deus te chamou para a vitória. E se tem alguém aqui: ah, meu filho não está aqui, venha no lugar dele. Minha filha não está aqui, venha no lugar dela. Pastor, eu quero receber dons espirituais. Eu quero receber essa autoridade. Aleluia! Maravilha, Jesus. Eu não sou muito de fazer essas coisas e nem gosto. Com exceção dos obreiros que vão me ajudar a orar, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado. Se for possível. Se você não tiver comunhão suficiente, não quiser, não tem problema nenhum. Agora, se você puder, pegue. Eu queria que você ajudasse essa pessoa a orar agora. Aleluia! Aleluia! Nós vamos fazer uma oração agora em forma de clamor. Maravilha. O que é clamar? Oh, glória! É abrir a boca e se expor. Deus sabe o que você veio fazer aqui. Isso não vai continuar desse jeito. Tem um ponto final de Deus aqui agora. Aleluia! O recantora Marcelo. Aleluia! Por favor, abra a tua boca e ore comigo em forma de clamor. Deixa o céu ouvir a tua voz agora. Pai, eu preguei a tua palavra, e a tua glória está dentro deste ambiente.